estimada irmã, estimado irmão, que acompanha esse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 6 de julho de 2024, sábado. Já estamos passando a metade do ano e é importante fazermos essa reflexão muito séria dentro da pedagogia de Jesus, especialmente no Evangelho de hoje, que é a primeira parte, digamos assim, da jornada missionária de Jesus, depois do grande sermão da montanha. Mateus 9, 14 a 17. Esse texto de hoje é muito interessante porque ele se situa lá no capítulo 4, quando Jesus chama os primeiros 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, e agora, na perícope imediatamente anterior ao Evangelho de hoje, está a vocação de Mateus. Dentro desse quadro da novidade, claro que Jesus fez toda a recapitulação da lei, das tradições dos profetas antigos no Sermão da Montanha, nos capítulos 5 a 7. E agora Jesus começa a fazer o quê? A ensinar didática e pedagogicamente a aplicação, a prática, o cumprimento da nova realidade, do novo tempo do reino de Deus presente no meio do povo. E então, delicadamente, no texto de hoje, aparecem os discípulos de João Batista. E qual a pergunta que os discípulos de João fazem a Jesus? Vejam, Jesus tinha os 4 primeiros e Mateus o quinto. Em tese, teria 5 discípulos, se contássemos matematicamente, digamos assim, a estrutura do Evangelho até aqui. E os discípulos de João perguntam: qual é a diferença entre nós, discípulos de João, e os fariseus, que jejuam, fazem as práticas rituais segundo a lei antiga, e os teus, que não observam as tradições dos pais, dos patriarcas que vieram até hoje? E Jesus precisa agora, então, fazer o quê? Dar uma resposta, mostrando que o velho e o novo são diferentes. E como Jesus vai explicitar essa realidade nova? Porque, com certeza, os discípulos de João, mesmo os discípulos dele, também não tinham entendido muito bem toda a recapitulação feita no Sermão da Montanha a respeito das coisas antigas. Então ele dá 2 exemplos. Um remendo novo num tecido velho, ou um vinho novo em odres, em barriquinhas de couro velhas. O que vai acontecer com um remendo novo num tecido velho? Rasga. O que vai acontecer com vinho novo que ainda continua fermentando em odres antigos? Explode. A síntese dessa lição de hoje é de que, de fato, o jejum requerido pelas tradições dos judeus era deixar de comer e de beber, assim como muitas tradições fazem hoje, tanto judaicas quanto muçulmanas. Um jejum de 8 dias, um jejum de 30 dias, um jejum de 60 dias, não importa. Deixar de comer e de beber, muitas vezes, são questões estéticas. E é por isso que no bojo, ou no substrato desse discurso de Jesus sobre o jejum, está o texto de Isaías, no capítulo 58, tá certo? Versículos 3 a 7. O jejum que Jesus vai exigir dos seus discípulos, na parábola do noivo, enquanto o noivo está, não se jejua, e depois, quando o noivo não estará mais, é outro tipo de jejum, não apenas do deixar de comer e de beber, ou até de dormir. O jejum é aquele no qual a pessoa vai dar o seu sangue, a sua vida, em favor do outro. Novamente, à luz de Isaías 58,
nós podemos perceber que já o profeta Isaías, o terceiro Isaías já no pós-exílio, estamos aqui no terceiro Isaías, portanto, num período já do retorno dos exilados, proximamente ao Novo Testamento. O jejum verdadeiro é aquele que liberta e que transforma. Primeira coisa. O jejum é aquele da língua, do olhar. O jejum é aquele que não aceita braços cruzados, quer mãos abertas, solidárias, transformadoras, libertadoras, resolvendo situações dos outros. Esse é o jejum, já preconizado pelo profeta Isaías, e que Jesus endossa na missão dos discípulos. Então não há uma necessidade de se preocupar com o comer e o beber. Muitas vezes comer e beber são coisas muito banais e muito secundárias. O importante de fato aqui é que a pessoa se envolva na dimensão da libertação e da transformação na missão do outro. Então não se trata de entender a nova aliança, a proposta de Jesus, como um remendo nas coisas antigas. Não, Jesus não veio para destruir o antigo, mas ele veio para colocar uma nova realidade, uma nova hermenêutica, uma nova interpretação. Esse é o aspecto da nova aliança. Então Jesus não é um remendo em Moisés ou nas tradições antigas. Jesus é o Filho. Jesus é o Logos. Jesus é aquele que vai mostrar que Deus não é aquele patriarca antigo, mas Deus é o Pai, ao qual se pode pedir, se pode invocar, se pode solicitar, sempre que houver necessidade, e lá está Ele para acolher. Então trata-se hoje de entender a separação, a divisão ou a superação do antigo para o novo. Jesus não é um remendo nas coisas antigas, a nova aliança não é um remendo na antiga. A nova aliança exige uma nova leitura, uma nova interpretação antropológica, sociológica, política, ética e religiosa. Bom final de semana.